Olá, gente feliz, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E hoje eu quero falar algo rapidinho sobre você usar a sua dor para o seu bem. Pois é, vou trazer algo aqui rapidinho para você analisar. Você já passou por uma situação em que você precisava de um emprego, mas aí a pessoa, o responsável, exigia que você tivesse experiência? Enfim, você vai procurar um emprego, precisa de experiência. Você vai passar para um escritório, enfim, você tem experiência? Eu quero dar aula, você tem experiência? Então, como é que a gente vai adquirir experiência se ninguém dá uma chance? Pois eu quero falar para você que com Deus é a mesma coisa, mas presta atenção. Quando nós trabalhamos para Deus, para o seu reino, Ele vai nos usar e vai aproveitar todo o nosso passado, toda a nossa dor, tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que passou como uma experiência. Deus olha isso tudo como uma experiência. E quando nós vamos trabalhar no seu reino, Ele aproveita tudo isso. Só que Ele considera isso como experiência, diferente do mundo. Independente do que você tenha passado, independente do que você tenha vivido, independente do que você fez, de quão doloroso foi, Deus vai aproveitar tudo isso ao seu favor para trabalhar no seu reino. Muitas de nós, inclusive eu, passei por muitos processos na minha vida de muita dor, de muito sofrimento. E o que Deus faz quando nós viemos para o seu reino? Ele pega tudo isso e me aproveita para que eu possa trabalhar no seu reino, ajudando pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu passei. E eu falo isso a respeito de experiências de dor, de abuso, de agressão, de agressões. Tudo isso eu vivi. E hoje, com essa experiência e com tudo que eu passei, eu tenho como ajudar. Quero te encorajar a algo bem interessante aqui hoje. Talvez você tenha passado por situações em que você sabe que tem experiência. De repente você passou por alguma dor de falta de perdão, uma dor de amargura, uma dor de abuso, uma dor de estupro, uma dor de violência doméstica, uma dor de um sequestro, uma dor de uma rejeição, uma dor de abandono, uma dor de um divórcio, enfim. Pare para pensar. Você já parou, vou mudar aqui a pergunta, você já parou para pensar que a sua dor pode ser seu ministério? É isso aí, tem muita gente procurando fazer a obra de Deus de uma maneira em que não bate muito bem. Você já viu alguém que, vamos dar um exemplo aqui, você já viu alguém cantando que você olha assim, meu Deus, como é desafinado, isso não tem talento, gente. Então, eu vejo na obra de Deus, na tão falada, eu estou fazendo a obra. Eu vejo tantas pessoas em posições, em colocações que não tem nada a ver com ela. Hoje em dia tem uma disputa tão grande para cargos, né? Para cadeiras, carteirinhas, enfim. Mas você já parou para pensar que a sua dor pode ser seu ministério? E eu não estou falando de você ocupar cargo nenhum em um outro lugar. Eu estou falando aqui agora em termos ministeriais de igreja. Eu levei 20 anos debaixo de sofrimento, de abuso, de opressão, de agressão física, psicológica, situações em que quase eu morri porque tentaram várias vezes tirarem a minha vida. Eu vivi climas tão tensos na minha vida que eu pensava que eu não fosse resistir e que eu fosse amanhecer morta. Por outro lado, tinha dias que eu achava que seria melhor morrer e acabar com aquilo tudo porque era muito sofrimento. Eu não sei, eu tive uma experiência de como se fosse uma pessoa que tivesse sido sequestrada e a situação
é como se você nunca mais fosse sair daquilo. É muito ruim. Já pensou? Quase 20 anos vivendo assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Todo dia, todo dia, todo dia uma dor, todo dia um abuso, todo dia uma agressão, seja ela física, seja ela emocional, psicológica. Meus dias eram assim, o que vai acontecer hoje? Enfim, então, tudo isso que eu passei, não só depois que eu passei, depois de ter encontrado o meu Jesus amado na estrada de Damasco, que é assim que eu defino, mas o que eu passei antes de conhecê-lo. Situações de violência doméstica, de agressões de pai, ver agressões de mãe, vida de pobreza e miséria, enfim. Então, quando eu vim para trabalhar neste reino, Deus não está se importando com o que foi o meu passado. Ele simplesmente pegou tudo aquilo que eu tinha, juntou com tudo que eu passei e ele viu e me mostrou que eu tinha experiência suficiente para ajudar alguém que eu poderia encontrar ao longo da jornada, ao longo da caminhada, para ajudar também. E é o que eu faço hoje. Então eu quero que você pare de olhar a dor que você está sentindo ou que você já sentiu que não se resolveu ainda, porque é preciso se resolver. Então eu quero que você pare para ver ela com um olhar diferente. Coloque a perspectiva certa e passe a usar isso para o trabalho do reino de Deus, porque certamente você vai encontrar ou já encontrou alguém no seu caminho em que contou para você alguma história, em que comentou com você alguma situação em que você falou assim, meu Deus, exatamente isso que eu passei. Só que a pessoa está passando e você já passou. E você tem experiência o suficiente para falar com aquela pessoa como ela deve agir, mas de maneira correta, de maneira sábia. Então, é isso que eu convido a você hoje. Use a sua dor para o seu bem. Transforme a sua dor na sua pregação. Transforme a sua dor no seu ministério. E faça a tão falada obra de Deus que não precisa ser dentro de 4 paredes, mas é muito melhor lá fora também. Você não vai precisar esperar alguém para contar das suas experiências e aí ajudar essas pessoas. Na rua, no mercado, na fila do banco, no shopping, tomando um refrigerante, comendo um pastel na feira. Existem milhares de pessoas que estão passando com milhares de problemas, só que você não sabe. E aí, quando você souber, quando essas pessoas chegarem até você, de certa forma você tem algo sim de precioso para apresentar a elas. E é a palavra que eu quero deixar para você aqui hoje. Use a sua dor para o seu bem, tá bom? Beijo no seu coração, vejo você na próxima. Tchau, tchau.